Então nós vamos começar a segunda aula sobre a introdução ao conhecimento védico, ao conhecimento da antiga Índia milenar, né? Que é, como nós já vimos, a primeira civilização do planeta Terra, né? Se nós fôssemos para trás no tempo, muito antes de serem construídas as pirâmides do Egito, já existia a civilização védica. Na verdade, como nós vamos ver, como vocês podem inclusive assistir nas aulas que estão no nosso canal do YouTube, Ciência Milenar Indiana, o arquiteto Imhotep das pirâmides védicas era um Vaishnava. Ele era ligado ao Vastu Shastra, que é a ciência original da arquitetura planetária. Né? O Vastu Shastra é o pai do famoso Feng Shui. Então, como nós já dissemos nas outras informações e nas outras aulas, né, na aula de ontem também, essa é uma cultura que está no DNA da nossa história, né, e nós vamos entendendo aos poucos que, na verdade, por mais que o tempo pareça estar progredindo, de uma certa forma, nós estamos caindo dentro do tempo, né? É por isso que há um fenômeno de estranhamento em relação à realidade. O tempo é explicado nos Vedas de uma maneira um pouquinho mais complexa e mais completa do que ele é explicado para nós, ou do que os cientistas conseguem compreender, né? Nós já falamos na aula de ontem que o espaço-tempo atômico se forma no mesmo momento, né? Então o grande enigma da ciência, ele é explicado nos Vedas, como a gente já falou em outras ocasiões. Então, na aula de ontem, nós estávamos explicando sobre uma coisa fundamental, sobre a diferença entre a alma individual do ser humano e a alma suprema, né? Ou seja, Deus e o indivíduo. Existe uma diferença profunda, muito bem explicada dentro dos manuscritos originais da cultura humana em relação a este fato, né? Nós dissemos ontem que é um equívoco ligado a uma interpretação bastante recente da cultura védica, acreditar que tudo é um, né? Que a alma do homem é Deus, né? Isso é fácil de você compreender se você aciona um pouco a sua humildade e se você consegue olhar para o espelho e perceber que você não tem tanto poder assim, né? Nós estamos, na verdade, presos naquilo que se define como o ciclo de samsara, né? O samsara é, na verdade, esse maremoto de corpos que existe dentro do universo material. Os Vedas nos explicam que existe o universo material e que existe também um universo espiritual. Então, dentro do universo material, as almas presas nesse mecanismo, nesse grande, gigantesco relógio, né, que é o universo, né, elas são obrigadas, né, a viver uma experiência material atrás da outra. Isso, como nós explicamos ontem, não é uma boa notícia, né? As outras religiões, na verdade, as outras filosofias, explicam a reencarnação como sendo algo positivo. Mas os Vedas dizem, na verdade, isso é algo do qual você precisa se livrar, você precisa sair desta teia de aranha, né? E a saída é a compreensão absoluta da realidade. Aí é que está. Nós temos a ilusão de que nós iremos compreendendo as coisas aos poucos. Mas se você não colocar, né, o número 1 no lugar do número 1, você nunca vai conseguir fazer uma conta exata e funcional em relação à realidade, em relação à existência, né? Então, os Vedas são a origem do budismo, a origem, na verdade, mesmo da própria Cabala. Todas as religiões e filosofias, por mais antigas que elas sejam, elas não têm uma origem independente, né? Dizem que a Bíblia tem origem na Babilônia, que foi enquanto os judeus estavam presos, né, como escravos na Mesopotâmia, na Babilônia, é que a Bíblia começa. Então, na verdade, nós sabemos também
que o Egito e a própria Mesopotâmia, que os povos daquela região do Médio Oriente, né, eles eram periferia do Império Védico. Há inclusive, dados históricos de trocas econômicas entre o Império Védico que datam de mais de 10 mil anos atrás. Então, quando nós dizemos que a idade dos Vedas é 5 mil anos, nós estamos falando dos Vedas que foram colocados por escrito 5 mil anos atrás, aproximadamente um pouco mais de 5 mil anos atrás, pela primeira vez. Pelo grande filósofo Vyasadeva, que é considerado, né, um avatar literário da inteligência suprema. Então, para aqueles que querem estudar o que é o budismo, ou o que são todas as religiões, esta é a porta correta, pois nós podemos compreender toda a história da religião no planeta Terra, toda a história do conhecimento no planeta Terra, entrando pela porta dos Vedas, porque os registros ligados a esta cultura explicam quando nasceu o budismo e por quê. Quando foi que começaram as rebeliões ligadas ao Império Central da Mesopotâmia e do Egito, e como foi essa ruptura? Por que é que o Egito e a Mesopotâmia decidiram esconder, de uma certa forma, os manuscritos, né? Nós sabemos que existem bibliotecas nas quais o ser humano comum não pode entrar, né? São famosas. O que é que há lá dentro, né? As pessoas não podem ter acesso porque o livro certo estaria no lugar errado, ou vice-versa, né? Os Vedas ocupam as salas principais das bibliotecas profundas do conhecimento planetário, né? Tanto é que, por exemplo, no caso do budismo, sabe-se que os mantras são pronunciados em sânscrito. E a língua sânscrita é a língua original do conhecimento. Então, para quem quer ter mais acesso ao que chega no Ocidente, é necessário entrarmos por esta porta. E essa porta nos explica, como nós já dissemos, o funcionamento do átomo, nos explica a idade correta do planeta Terra. Os Vedas dizem que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? Isso foi uma cifra que a ciência contemporânea conseguiu alcançar recentemente, né? Não tem mais de 50 anos que o homem ocidental, com os seus cálculos, seus maquinários aparentemente sofisticados, chegaram a uma cifra que já estava escrita no Manusmriti há mais de 5 mil anos. Né? Então, o que acontece é que, na verdade, toda a ciência ocidental confirma, pouco a pouco, o conhecimento. Por outro lado, a ruptura histórica e política que houve na época entre a Mesopotâmia, né, e o Egito, que se levantaram como povos antivédicos, né, a gente entende melhor quando analisamos os manuscritos. Ela é uma ruptura ética. Isso é o que transtornou a política mundial. A falta de comprometimento com uma ética impecável descrita nos manuscritos. Hoje nós estamos muito ocupados pensando na sociedade, numa ética ligada ao comportamento de grandes líderes. Em qual momento histórico essa ética perdeu o seu lugar de importância constitucional dentro da política? Exatamente no momento em que as tribos do Egito e da Babilônia se levantam como povos organizados, depois da queda do Império Védico. Quando ocorre essa queda? Essa queda acontece logo após a Batalha de Kurukshetra, ou seja, a batalha narrada no Mahabharata e no Bhagavad Gita, que ancoram a presença de Krishna no planeta Terra. Nós vamos entender isso mais para frente. Daqui a 1 ou 2 semanas, seguindo o ritmo das aulas, vocês já estarão prontos para compreender o Gita. Então nós vamos fazer aulas sobre os capítulos do Gita, aulas introdutórias, né? Então, nesta guerra epocal e apocalíptica que aconteceu 5 mil anos atrás, o mundo inteiro mudou. Ela foi vencida pelo Império Védico, né? Mas os védicos venceram a guerra e acabaram perdendo aos poucos, depois da guerra, a hegemonia e o poder dentro do planeta Terra. Isso coincide
e marca a entrada de Kali Yuga. O universo, como a gente já disse, explicou no grupo, ele tem manhã, meio-dia, tarde e noite. Nós estamos atravessando agora uma era de noite cósmica. Né? Kali Yuga é como uma noite universal. Por isso há menos compreensão e tanta desavença, tanto problema entre pessoas que até mesmo se querem bem. Né? Vocês podem perceber, é uma era de polêmicas e de dificuldade de compreensão. Falta de clareza dentro da mente humana. Ela é caracterizada por isso. Mas isso, ao mesmo tempo, oferece uma saída espiritual para aqueles que buscam uma transformação interior profunda. Essa era de ferro, que também é uma forma da misericórdia, né? Ela nos explica que nós precisamos deixar a plataforma material. Né? Ela começa depois da guerra, narrada no Bhagavad Gita. Sem entender a guerra de Kurukshetra, é impossível compreender o que está acontecendo no mundo politicamente hoje. No momento que essa noite cósmica começa, diminui o poder do Império Védico gradativamente. Então a política perde a conexão com a ética pronunciada pelas escrituras perfeitas. Né? Isso muda o cenário planetário. Né? E as pessoas em Kali Yuga, elas são atraídas pela matéria ao ponto de quererem dominar a matéria pessoalmente. Elas querem usufruir do universo como se elas fossem Deus, como se elas fossem o controlador. É isso que causa a corrupção e a incapacidade de equalizar os problemas sociais. Muito bem. Eu sempre começo com uma parte histórico-científica para que a gente possa entrar na parte transcendental e espiritual por um caminho seguro, um caminho visível. De outra forma, a espiritualidade passaria a ser algo não comprovado. É por isso que os Vedas têm a parte material, a parte de matéria sutil, para depois entrar na parte transcendental. Nós não podemos falar de espiritualidade que seja somente ligada à impressão de um indivíduo ou de um grupo de 10 pessoas. Isso não é considerado os verdadeiros fenômenos científica da realidade, ligados ao absoluto. Porque a opinião de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas varia de acordo com as condições ambientais ou com as opiniões pessoais. E nós estamos tentando mapear a relação da matéria com o absoluto, né? Os canais de comunicação, né, do que a gente poderia chamar da manifestação da verdade existencial, da ciência do que está realmente acontecendo em tantos níveis da realidade, da matemática, à física, à química, etc. Então, para aqueles que não ouviram a aula anterior, eu sugiro que escutem a primeira aula, para que possam acompanhar passo a passo a sequência e ir avançando nesse conhecimento transcendental. Quem quiser também pode ouvir as aulas sobre as provas científicas da existência de Deus e as evidências médicas da reencarnação e também o poder do mantra, né, para poder complementar o que nós estamos dizendo agora. Né? Os Vedas nos explicam que, da mesma maneira como nós podemos retratar o planeta Saturno, né, existe um planeta e existem asteroides, luas, né, esses anéis que giram em volta deste planeta Saturno. Assim funciona a realidade no seu absoluto. Né? Nós temos um universo espiritual que fica ao centro e universos materiais, incontáveis universos materiais, dizem alguns mantras, né, que ficam ao redor desta que é chamada também de plataforma transcendental. Né? Então imaginem um universo gigantesco, né, e milhões de universos materiais que rodam ao redor deste que é definido nos Vedas como Vaikunta, né, a plataforma transcendental, o universo absoluto. Então existe esse universo transcendental ao centro da existência, e os universos materiais que orbitam, que giram em volta deste universo espiritual que fica no centro do que existe.
né? Nós costumamos usar a palavra paraíso, mas na verdade, tecnicamente, essa palavra vem da cultura mesopotâmica e da cultura egípcia, por isso eu não a utilizo, né? Nós vamos usar a palavra Vaikunta, que é a palavra em sânscrito, ou simplesmente falar do universo transcendental, ou da plataforma espiritual e vice-versa, né? Então imaginem que essa é a nossa realidade, né? Uma gigantesca essência absoluta que é circundada por experiências materiais. O universo, assim como nós o conhecemos, ele é como se fosse um grande útero, né, para almas que ainda não estão perfeitamente evoluídas, né? E ele não é único. Os Vedas dizem que são incontáveis. No Srimad Bhagavatam, que é um Purana, né, um texto sagrado indiano muito, muito antigo e elevado, eles dão o número exato de universos, né? Eles dizem que são 10 elevado a 10ª, elevado a 50. É um número tão grande que ele é impronunciável, ele seria um 400 trilhão de universos, né? Os números nos Vedas são impressionantemente precisos e extremamente amplos e grandes, né, que chegaram a assustar os ingleses quando os matemáticos ingleses se depararam com os cálculos dos sábios da Índia milenar, como nós já dissemos. Muito bem. Estes universos materiais rodam ao redor da plataforma transcendental, eles são descritos como sementes de mostarda, ou seja, eles são menores do que um grão de arroz em relação ao absoluto, né? Então, quando as pessoas dizem Deus é grande, os Vedas explicam que ele é muito maior, a existência, né, tudo que existe é muito maior do que o que a gente conseguiria imaginar olhando em volta de nós, né? Daqui até o Sol e multiplicando isso. Os Vedas também descrevem a astronomia, a geografia do cosmos com precisão e exatidão, né? Muito antes de serem inventados telescópios, e explicam que o homem do planeta Terra, com todos os maquinários, os telescópios mais modernos, só conseguem enxergar até a estrela polar. Polaris, né, é o ponto mais alto, nós chamamos a estrela polar assim, dentro da cultura ocidental, né, do cosmos. Ela funciona como o centro de um grande candelabro de estrelas que giram numa faixa do universo, que é a única faixa visível dentro aos olhos do homem, né, com ou sem telescópio. Então, vocês imaginem que acima desta faixa existem outras 6, e abaixo do planeta Terra existem outros 7 níveis galácticos, né, que são os famosos níveis infernais, né? São planetas onde há níveis planetários onde há uma manifestação diferente da consciência em diferentes atmosferas. O que acontece, né, a New Age fala muito de diferentes dimensões, mas os Vedas corrigem. Cada mundo, cada planeta tem uma diferente atmosfera, o que significa que um planeta feito de gás, num planeta feito de gases, por exemplo, os corpos são também feitos de gases. Assim como aqui na Terra nós temos corpos feitos de água e carbono, no Sol, por exemplo, os corpos seriam feitos de fogo e carbono. Estou dando um exemplo simplificado para que a gente possa entender a questão das atmosferas, né? Dizem não é possível a vida humana em tal planeta, porque a atmosfera não é propícia para a formação do nosso corpo. Mas isso não significa que dentro daquela atmosfera que nós não conseguimos ler, compreender e enxergar, não haja vida. Os planetas não são enfeite, não são bolas de um bilhar cósmico, mas eles têm uma função existencial explicada uma a uma dentro do conhecimento védico. Então, vocês se preparem, pois os assuntos serão vastos e vários e bastante detalhados.
Essa é a característica do conhecimento transcendental indígena. Então, para continuar, nós falávamos ontem do fato de que o ser humano tem uma alma. E o que é essa alma? Né? O que é essa consciência que está dentro de nós? Ontem nós dissemos que o ego é simplesmente a personalidade de uma vida. Muitas filosofias falam sobre o ego, mas não chegam numa frase simplificatória que possa nos resolver a questão do ego de maneira fácil. Né? Os Vedas explicam, o ego é a sua personalidade em uma vida, enquanto a alma é a sua personalidade eterna. Né? Mas enquanto essas duas entidades, digamos assim, essas duas percepções dentro do nosso corpo, né, elas são diferentes uma da outra. Quanto mais nós estamos conectados no personagem da vida, menos nós conhecemos a nossa função, o nosso Dharma eterno. Né? Védica, a palavra karma, a palavra Dharma, etc. Então, o Dharma eterno é a função eterna de uma alma. Né? A palavra Dharma, uma das traduções da palavra Dharma é função, funcionamento perfeito, né? Lei. Então, a lei que governa a alma individual, ela não é material. A nossa alma é descrita nos Vedas como uma partícula antimaterial, não material. Né? A nossa alma é espiritual, ou seja, quando as pessoas dizem a sua alma é o éter, a sua alma é o corpo tal, dentro do seu corpo etérico está em tal nível sua alma. Isso não é preciso, isso não concorda com as escrituras originais nas quais nós ouvimos falar pela primeira vez de chakras e de corpo etérico. O corpo físico, na verdade, ele é uma prisão para a alma absoluta. Nós vamos entender isso aos poucos. E o corpo etérico, né, o corpo de matéria sutil, os chakras, né, e o corpo sutil, também é. Pois a alma não é material. Né? E como faz essa alma material para conseguir falar ou manipular objetos ou enxergar dentro da matéria? Ela está encapsulada por uma série de substâncias materiais que vão das mais sutis às mais densas. Então os Vedas nos explicam que existem 8 elementos e não só 5. E que todo o universo material é formado por esses 8 elementos. Então, o primeiro elemento sutil que forma o universo é o falso ego. Ou seja, o universo tem uma ideia de personalidade. Né? Este nível da realidade material é chamado de Brahma. Vocês já devem ter ouvido falar do brahmanismo. Ele é uma parte dentro dos Vedas que se dedica ao conhecimento e à adoração, né, deste nível da realidade. Brahma é a personificação, a inteligência responsável pelo nosso universo material. Então existe uma alma, né, uma consciência ligada ao todo universal material dentro do qual útero, desculpem se a frase foi imperfeita, nós estamos colocados, o nosso mundo existe. Né? Depois disso nós temos a inteligência. Abaixo do nosso falso ego está a inteligência. Abaixo da inteligência está a mente. Abaixo da mente nós temos o primeiro elemento material denso, que é o éter. Né? Nós falamos ontem do fato que o éter nada mais é do que o volume do universo. Como os universos materiais acontecem dentro do absoluto, e há uma diferença entre o que é absoluto e o que é material, né, os universos materiais precisam de um volume, de um espaço para poder acontecer. Né? Então, esse volume, essa área do universo material, vai acontecer depois de que o falso ego, a inteligência e a mente do universo foram manifestadas.
vai nascer o volume vazio do nosso espaço, que vai ser preenchido com o ar, que é o próximo elemento. Né? O ar é feito dos átomos gasosos. Né? A gente viu isso numa aula que já está publicada no canal Ciência Milenar Indiana, chamada O Poder do Mantra. Então, quem quiser entender como funciona o nascimento do universo em detalhes, pode assistir essa aula. Muito bem. Depois nós temos, depois dos gases, o que é que pega fogo na cozinha quando nós acendemos o fogão? Né? É o gás. Então, depois dos gases, nós vamos ter o fogo. Do fogo, a água, né? A temperatura do universo vai alterar e os gases vão se solidificar ou esfriar, criando nuvens e criando líquidos. Né? E por último, nós teremos os metais, que são o fruto desta combinação de explosões e de esfriamento em zonas diferentes do universo. Né? Muito bem. O nosso corpo também é feito desses 8 elementos. E por que nós precisamos de um corpo material e de um corpo sutil? Pelo fato de que a alma sendo uma partícula transcendental, ela sendo não material, ela precisa ser encapsulada aos poucos. Ela não pode ser pega pelo elemento material imediatamente, pois ela não é material. Ela não combina com a matéria. O primeiro elemento que encapsula, que prende a alma dentro da matéria, é o nosso falso ego. Né? Então a ideia que você tem de você, por exemplo, né, se você se chama Pedro, né, o Pedro, ou se você se chama Mary, a Mary é o seu falso ego, digamos assim, a personalidade desta vida. Nós somos encapsulados pelo falso ego, pela inteligência, pela mente, que controla os sentidos, e depois nós vamos ter nosso volume, né, e assim por diante até nós chegarmos na pele do corpo material, que vocês podem ver olhando para o próprio braço. Para que a sua alma movimente esse braço, ela precisa estar atrelada nesses 8 elementos, senão ela não seria capaz de operar a máquina. O seu corpo é como uma máquina, é como um automóvel muito sofisticado, certo? Que tem características específicas relativas à atmosfera onde você está inserido. Aqui na Terra, no famoso planeta Água, na verdade nós não somos exatamente um planeta como os outros. Os Vedas definem a Terra como um mundo, e o mundo é diferente. Né? É por isso que a Terra é, digamos assim, especial. Né? Por favor, eu peço que vocês esqueçam essa ideia de que nós estamos na periferia longínqua da galáxia. Isso é um erro de premissa dos cientistas ocidentais, que entendem a galáxia como algo horizontal. Né? Se você deita um prédio de 20 andares, quem está no 10º andar, ele fica praticamente na janela do prédio, né, na janela do apartamento do 10º andar, aquela pessoa é vista como se ela estivesse na periferia do prédio deitado. Mas se você coloca o prédio de pé, ela está no centro da estrutura arquitetônica. E é isso que acontece conosco. Na verdade, a galáxia está de pé, ela não está deitada, como os cientistas acreditam. Eles não sabem como olhar pelo binóculo, né, pelo telescópio pequeno que eles podem ter, e não conseguem saber o que é o norte e o sul fora do planeta Terra. Né? Então, não acreditem no fato de que nós somos laterais e longínquos. Nós estamos numa posição mediana dentro do universo, né? Num nível do universo específico, né? Que nós vamos estudar um pouco mais para frente, caso seja necessário. Né? Por que eu digo caso seja necessário? Porque o mais interessante é nós penetrarmos a relação da matéria com o absoluto. Isso é o que está descrito nos Vedas mais sofisticados. Como nós já dissemos, existem 3 tipos de Vedas. Os relativos à matéria, os relativos ao astral, à matéria sutil, e os relativos ao absoluto. Né? Esses últimos são os mais impressionantes e os mais sedutores, né? Eles chegam a nos emocionar ao ponto de levar plateias a lágrimas aqui na Índia.
né? São a descrição da plataforma transcendental em detalhes é algo tão fantástico que chega a raptar a nossa atenção e o nosso coração, né, como vocês vão sentir em breve. Então, a nossa alma está presa dentro de uma sucessão de luvas para que ela possa mexer as suas mãos, para que você possa piscar os seus olhos, né? Esse na verdade, a própria matéria é a ilusão. A famosa Maia, né, que as pessoas hoje em dia chamam de Matrix, ela é a própria matéria do universo material, né? Sócrates, o famoso filósofo grego, que provavelmente estudou na Índia, na Universidade de Takshashila, como vocês podem ver, essas informações estão publicadas no nosso grupo Ciência Milenária Indiana no Facebook, né? Ele explica uma coisa que é explicada nos Vedas. Ele diz: o Sol é a fogueira desta nossa caverna. Nós estamos dentro de uma caverna e nós enxergamos tudo através do brilho do Sol, né? Mas o Sol, na verdade, ele é como a fogueira da caverna. Ele não é a última realidade. A realidade está fora do universo. Explica Sócrates dentro do mito da alegoria da caverna, que é descrita na obra de Platão, né? Que também, provavelmente, Max Müller encontrou dezenas de coincidências entre o texto dos Vedas e a obra de Platão. Então é possível que ambos tenham estudado na Índia, né? Ou um dos dois, Sócrates, com certeza, que era o mestre de Platão. O que basta para que a gente possa entender essa ligação entre os gregos, né, e a Índia milenar. Muito bem. Então a alma humana existe e ela é não material. Ela é descrita nos Vedas como a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Ou seja, ela é um átomo, né? E ela está colocada dentro do seu coração, né? Não dentro exatamente da zona do chakra cardíaco, mas no centro do seu coração. Os filósofos ocidentais dizem uma coisa bastante famosa. Essa frase, na verdade, ela ecoa também da literatura védica, né? Cartésio Descartes disse, né, penso, logo existo. E os Vedas corrigem, eles dizem tudo que existe emite som, né? E isso é mais profundo do que dizer penso, logo existo. Porque o que é o seu pensamento? O seu pensamento é som. É um som que acontece dentro da sua estrutura mental, né? E você consegue escutar o seu pensamento. Ele é a prova da sua existência, segundo os ocidentais. Os védicos vão profundamente dentro desse conhecimento e dizem que a alma é a fonte da pulsação cardíaca. Tutum. Tutum, dentro do seu coração, né? Essa é a prova da existência da alma. Porque tudo que existe emite um som. O segundo nível, na verdade, é o cérebro. O primeiro nível é o coração. Isso é provado cientificamente, porque se você morre, se você tem uma morte cerebral, o seu corpo continua vivo. Mas não há sobrevivência depois da morte cardíaca, pois o órgão principal é o coração. As pessoas no Ocidente descrevem o coração como sendo um músculo, né? Mas na verdade o coração é muito mais do que um músculo. O músculo é aquilo que faz mover o seu braço, né? O coração, inclusive, ele não pode nem contrair doenças degenerativas. Não existe câncer de coração, né? Porque a alma, de uma certa forma, está protegida. E está protegido também o Paramatma, né? A parte, digamos assim, relativa à comunicação da alma individual com a inteligência absoluta. Então nós dissemos ontem que Deus é, segundo os Vedas, a personificação transcendental, o corpo espiritual do infinito, né? O infinito é incrivelmente potente, né? E ele, na sua
no seu ponto central, imaginem as retas que vão do nosso ponto de vista, atravessando os átomos, atravessando os universos, atravessando a velocidade da luz, a velocidade do som, e chegando no centro da existência. Aquele ponto é tão maravilhoso e tão potente que irradia todo o resto que existe. Né? E esse centro é tão completo e tão complexo que ele possui uma forma transcendental, como nós dissemos ontem. Né? A suprema personalidade de Deus, como é descrito nos Vedas. Né? A corporificação do absoluto. O infinito existe como uma totalidade de espaços, nas quais cabem infinitos universos materiais, e a plataforma transcendental, que é descrita como sendo, ocupando 3/4 da existência, ou seja, todos os universos materiais que existem, não chegam a superar 1/4 da energia da totalidade. Né? E essa plataforma espiritual, né, ela existe como um universo muito maior do que os universos materiais, que estão em relação a ela como um grãozinho de semente de mostarda estaria entre os nossos dedos. Né? Então, esta personificação central, este sol central transcendental, é a suprema personalidade de Deus descrita nos Vedas. Né? E nós vamos entendendo aos poucos como funciona essa estrutura, como é a transcendência, né? E como são as manifestações do absoluto. Vocês vão ver que elas são muito mais interessantes ainda do que a manifestação dos elementos materiais ou o funcionamento do cosmos, que também é descrito nos Vedas. Se nós tivermos tempo, eu vou mostrar isso para vocês também. Né? Tudo faz parte de uma única compreensão filosófica. Os Vedas incluem matemática, física, química, ótica. Todas as ciências estão compreendidas dentro dos Vedas. E essa é uma das provas, né, de que é um conhecimento infalível, de que nós podemos confiar, né, em quem transmite esse conhecimento, que por acaso não passa pela mídia, não passa pela academia ocidental, não chega na televisão e não se manifesta dentro dos sites sociais. Ele é o contrário do que é afirmado por aí, e ele é muito mais profundo e muito mais divertido e fantástico e perfeito do que tudo que vocês viram antes. Isso eu falo como testemunha ocular. Eu passei minha vida procurando o segredo da existência, e nada é comparado aos Vedas do ponto de vista de um estudioso das filosofias e da cultura, né, que foi, digamos assim, a minha ocupação profissional durante os últimos anos. Então, a minha opinião não é só a opinião de alguém que é apaixonado pelos Vedas do ponto de vista sentimental, mas do ponto de vista racional. Não há manifestado no planeta Terra nada que possa superar a perfeição dos manuscritos da Índia milenar. Muito bem. Nós somos, então, uma alma transcendental, né, que habita o coração. E nós temos uma relação com Deus. Vamos, então, tentar entender um pouco melhor como funciona esta plataforma transcendental e como Deus é descrito em detalhes dentro da literatura védica. A plataforma transcendental é um universo. Isso já é bastante surpreendente, pois universos são compostos de planetas. Então, a plataforma transcendental, explicada nos Vedas, é composta de planetas espirituais. Eu me lembro da vez em que eu ouvi isso pela primeira vez e fiquei extremamente surpreso. Eu me lembrava das descrições do Éden, segundo meus avós, muito cristãos e católicos, que explicavam que era um lugar muito bonito, como assim, em cima das nuvens, e que existia um trono muito luminoso. E depois eu perguntava o que é que acontece lá. A minha avó não sabia me responder, né, sobre as atividades
transcendentais que os Vedas conseguem explicar cientificamente, ou melhor, filosófica e cientificamente. A questão é que é tão perfeita a explicação da transcendência que quando vocês a compreenderem mais, vocês vão ver que ela dá sentido à existência material, inclusive nas formas físicas do homem e da natureza. Muito bem, existem planetas transcendentais e faixas galácticas, de uma certa forma, né? Não é um cosmos, mas é uma realidade absoluta que manifesta diferentes áreas da perfeição suprema, né? Deus é descrito nos Vedas como uma potência que se manifesta de 3 formas. Então, antes de eu poder falar da plataforma transcendental em si, nós vamos ver isso mais para frente, eu vou precisar primeiro explicar como são as 3 maneiras em que se manifesta o Supremo, a inteligência suprema. Então, nós temos Bhagavan, número 1, ou seja, a suprema personalidade de Deus. Número 2, nós temos o Brahman, ou Brahma-Jyoti. Quem conhece um pouquinho de sânscrito, Jyotish é a luminosidade, é o brilho das estrelas, né? Então quem estuda, por exemplo, a astronomia, né, e a astrologia, né, deveria também conhecer os manuscritos védicos, porque ambas vêm dos Vedas. Então o brilho, né, esse oceano de luminosidade, é uma das manifestações de Deus. E a terceira é o Paramatma. Paramatma é a super-alma. Param, em sânscrito, significa super. Atma é alma. Então, nós temos dentro do nosso coração uma Atma, ou uma Jiva, e existe também o Paramatma, ou seja, a super-alma. A super-alma é a manifestação de Deus que é responsável pela criação dos átomos materiais. Então, Deus, para os védicos, está ligado ao átomo. Então você poderia perguntar para um amigo cético, para os amigos ateus, se eles não acreditam nos átomos. A ciência sustenta a hipótese, é uma hipótese, fala-se da teoria do Big Bang, que o átomo seja fruto de uma explosão. Mas se o átomo fosse fruto de um impulso, uma explosão de uma bomba seria como um impulso, ele estaria perdendo velocidade. E o átomo não perde velocidade, ele se mantém em velocidade constante, emitindo uma vibração sonora específica. Quando nós entramos dentro do átomo, nós descobrimos que ele é feito de simples vibração, ele é som, ele emite uma frequência em hertz, né, específica. O famoso bóson de Higgs, né, a famosa partícula de Deus, ela é simples vibração sonora, né? E ele é transmitido do absoluto. Nós já dissemos que o som prova a existência das coisas. Se existe cada vez mais dentro da matéria, dentro do átomo, dentro das partículas subatômicas, subeletrônicas, pura vibração, essa vibração necessariamente é transmitida do absoluto. Essa é uma das provas da existência de Deus. O fato de que há uma vibração sonora. Vocês já ouviram falar do famoso mantra Om, né? Ou Aum, né? Esta é, digamos assim, o som transcendental que é emitido do centro da plataforma transcendental, ou seja, pela suprema personalidade de Deus, né? E que dentro da matéria toma esta forma, essa sonoridade específica, e vibrando manifesta as partículas subatômicas, subeletrônicas. O Paramatma, portanto, é a manifestação de Deus que vibra este som e reproduz este som de dentro do átomo para fora. É descrito que Deus dentro do átomo, né, por ele ser maior do que o menor, maior do que o maior e menor do que o menor, né, pois ele é absoluto, ele é capaz de correr dentro do átomo. Né? Krishna
a suprema personalidade de Deus, e nós vamos entender os nomes de cada ponto desta inteligência suprema, quem é Krishna, quem é Vishnu, quem é Narayana, né? Quem é Shiva, quem é Brahma, né? O que é o Brahman, e etc. Eu vou explicar tudo isso em palavras simples, né? Nós vamos entender como funciona esses nomes para poder chamar as manifestações com a sua nomenclatura apropriada e correta, né? Para que a gente não fique perdendo tempo discutindo, né, quem é e o que é o nome mais elevado. Os Vedas nos fornecem esta hierarquia da manifestação absoluta, né? Então, nós entendemos que o Supremo manifesta os átomos da matéria. Então, o seu corpo é formado por vibrações do absoluto, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, né, tudo é meu, né? Esse é o sentido de quando nós vemos imagens de Krishna que rouba manteiga. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso é uma tradução um pouco imprecisa. Krishna, na verdade, não rouba manteiga. Ele era, digamos assim, ele gostava, a manifestação de Krishna na terra, né, gostava de doces feitos de leite, doce de leite, né? Então, essa imagem de Deus que rouba algo, na verdade está querendo nos transmitir que tudo pertence à energia da inteligência suprema, né? Tudo é de propriedade de Deus, né? Nós aprendemos nos Vedas que Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é aquele que manifesta as 6 opulências, né? Ou seja, ele tem 6 características de tal maneira fortes e profundas que elas são absolutas. Nenhum outro ser tem tanto destas características específicas, né, quanto o Supremo Bhagavan, né? Bhagavan significa, né, aquele que possui as opulências, né? Então, o Supremo tem, como nós já anunciamos, toda a beleza, todo o conhecimento, toda a força, né? Toda a riqueza, toda a fama, e imediatamente, depois de ter toda a fama, ele também tem toda a renúncia, todo o desapego pela própria essência autossuficiente, né? Nós vamos entender isso melhor aos poucos. Então, Bhagavan, né, nós falamos já sobre Paramatma, né, o Paramatma é uma expansão do Supremo. Bhagavan é o Bhagavan é a forma transcendental, né, da inteligência absoluta. Ele é a corporificação do infinito, que possui toda a beleza, toda a força, todo o conhecimento, toda a riqueza, toda a fama e todo o desapego, toda a renúncia à própria manifestação, né? Então essas são as 6 opulências, né, do Supremo. Nós podemos também ir além e entender, né, nós falamos de Paramatma e de Krishna, de Bhagavan, né? Esses são os 2 lados de uma reta infinita. Numa ponta você tem o átomo material e na outra ponta você tem a suprema personalidade de Deus. Nós vamos começar a entender aos poucos o que é, na verdade, o tempo e o espaço, né? Mas eu posso anunciar que o tempo e o espaço, na verdade, organizam o infinito em diferentes níveis de realidade. Então, nós temos a impressão de que está acontecendo o planeta Terra. Você está numa sala, você está numa casa, numa cidade. No momento, por exemplo, eu estou num pequeno quarto de hotel em Delhi, que é uma cidade que muitos não conhecem, né? É uma cidade longínqua e bastante tumultuosa na Índia, bastante exótica e diferente do que a gente imagina, né? Eu jamais imaginaria que Delhi fosse como ela é, por mais que eu tivesse visto filmes ou imaginasse, né, a Índia. A Índia é uma grande surpresa, às vezes positiva, às vezes negativa, e isso também é algo que precisa ser decodificado, né?
Os Vedas explicam os níveis da realidade do ponto de vista filosófico, né, o que é a realidade de um país. O Brasil, por exemplo, é descrito como um lugar onde as almas que desejam gozar de prazeres se manifestam. Né? Então é por isso que nós temos uma capacidade de nos divertirmos, né, um pouco além da conta, né, digamos assim. Então, tudo é explicado nos Vedas. As realidades, elas são feitas para que o absoluto, o infinito, manifeste seus diferentes humores. Né? Assim como Deus é descrito como uma personalidade transcendental, ele tem humores. Né? De onde vem a ideia de bem e mal, de negativo e positivo, de masculino e feminino? Né? Quem é que determina o que é o positivo e o negativo? É a própria suprema inteligência que cria o mecanismo da existência. Na verdade, não é uma criação como a nossa. Deus não é que se senta e diz, vou criar o universo. Por ele ser eterno, né, Krishna é descrito como o não nascido, né, o sol transcendental, ele sempre existiu, o que é difícil de entender até um certo ponto. Né? Nós vamos meditar sobre isso e tentar conseguir conceber, pelo menos até um certo nível, esse mistério ligado ao tempo eterno, quando nós estudarmos os passatempos da eternidade. Né? O universo material poderia ser descrito como um passatempo eterno da Suprema Personalidade. Né? Então, nós podemos entender então que Krishna, né, manifesta diferentes níveis de realidade. Deus manifesta diferentes níveis de realidade e ele tem humores, ele tem gostos, ele tem regras. E isso tudo não acontece, como a gente estava dizendo, como alguém que se senta e diz, vou criar o bem e o mal. Né? Na verdade, isso é a verdade que sempre se manifestou desta forma. Ela é perfeita em si. Né? O infinito, o funcionamento deste universo e dos outros, o absoluto e as formas que atravessam a matéria, né? As formas originais, né? Platão também fala disso, né? Que na realidade absoluta existiam as formas originais. Estas formas originais, né? Elas são concebidas na perfeição, eternamente existindo. Eternamente existem universos como o nosso. Isso é uma pulsação. Né? É assim que a verdade se manifesta. Né? E nós estamos presos num nível da verdade, ligado à nossa consciência. Aquilo que nós conseguimos entender determina o momento dentro do tempo onde nós nascemos. Isso é um pouquinho complicado, mas meditando sobre isso, e nas próximas aulas nós vamos tentar abrir esse significado. Né? Assim como uma alma, por exemplo, nasce no Brasil porque ela tem a tendência a desfrutar dos prazeres da natureza, e outra nasce, por exemplo, no Japão porque ela tem a tendência a calcular e a criar objetos tecnológicos muito sofisticados, né? Nós também Deus também cria realidades para que os humores transcendentais, os gostos transcendentais se manifestem de maneira diferente. Então, existe a Suprema Personalidade de Deus, existe Paramatma, né, que manifesta os universos materiais, e entre essas duas postações existe também o assim chamado Brahman, a refulgência corpórea do absoluto. Né? Aquilo que aqui no Ocidente a gente imagina como sendo Deus, um brilho infinito. Né? Esta realidade, ou seja, Deus numa manifestação que não possui forma, que não possui características, que não possui humores, também existe. Né? E elas ficam, como nós vamos entender, Bhagavan fica no centro da plataforma transcendental, nesse universo espiritual. O Brahma Jyoti fica em volta disso como os raios de um sol gigantesco e espiritual, transcendental, e os universos orbitam dentro desse oceano de luz. Né? Isso vai ser explicado melhor mais adiante. Então, com isso eu encerraria a aula de hoje, explicando, dizendo para vocês que amanhã nós vamos ver em detalhes, né,
as formas transcendentais e as expansões do absoluto. As aulas vão acontecer todos os dias no mesmo horário, por conta do fuso horário. Eu estou na Índia a 8h30 de distância na frente de vocês, né? O tempo acontece primeiro aqui, né? Os continentes são separados por uma gigantesca quantidade de água, porque eles são diferentes tipos de realidade dentro do mundo, né? Os Vedas explicam inclusive isso. E vocês vão conseguir entender isso melhor mais para frente. Muito bem, amanhã nós vamos falar sobre as formas transcendentais do absoluto, sobre os nomes do absoluto, né? O que nós entendemos por Krishna, o que nós entendemos por Lakshmi, quem é Narayana, o significado destes nomes em sânscrito e como relacionar, como entendê-los do nosso ponto de vista, né? Como compreender as manifestações do absoluto encarnados como seres humanos aqui na Terra. Muito bem, eu agradeço a presença de todos, peço permissão para pronunciar os mantras que na verdade eu pronunciei antes de começar a aula particularmente, né? Não fizeram parte da gravação no começo, mas eu vou pronunciar agora, né? Pelo menos um, né? Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, né? Para que a nossa aula possa se fechar de maneira perfeita com uma vibração transcendental que agradece e se reconecta à linhagem de gurus puros, de gurus não interessados economicamente, de gurus que admitem e que se reverenciam, né, que conhecem detalhadamente a inteligência suprema, né, e que estão ligados aos Vedas como eles foram manifestados na sua forma original, como eles foram postos por escrito, seguindo uma tradição oral de muito mais de 10.000 anos, como vocês vão ver no futuro, nas próximas aulas. Agradeço profundamente a presença e a paciência de todos vocês. Convido vocês a ouvirem as outras aulas que estão colocadas online no grupo Ciência Milenária Indiana no YouTube e acompanhar as nossas postagens dentro do grupo Ciência Milenária Indiana no Facebook, né? Quem quiser pode percorrer as imagens nas fotografias do Facebook e preparar perguntas, pois os Vedas abrem respostas, mas devem ser testados pela nossa confiança através de perguntas. Nós devemos sim questionar e entender. Segundo os Vedas, esse questionamento deve ser feito com o coração e não com a polêmica. Ele deve ser humilde e não desafiador, para que o conhecimento possa penetrar o nosso coração através do canal que nos reconecta ao amor pela inteligência suprema, ao amor pelo absoluto e à devoção, né, e à reconexão com Deus. Hare Krishna e Haribol a todos vocês. Namastê. Namastê significa, na verdade, eu saúdo você, né? Como a gente já explicou no grupo, não existe essa tradução, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você na Índia, pois isso nos leva a acreditar que nós somos o Supremo e não é assim que funciona a realidade essencial da existência. Até amanhã, no mesmo horário, minhas humildes reverências a todos vocês que escutaram essa aula.